Boa noite, irmãos e amigos. É um prazer nos encontrarmos nessa noite e podermos cultuar juntos, o nome do nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Os dias continuam difíceis, Algumas vezes as pessoas perguntam: onde está Deus que não tem respondido as nossas orações? E pensando algumas vezes nisso, eu trouxe para a nossa meditação a leitura do Salmo 42, que nos diz assim: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Emomitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Lindíssimo esse texto, igreja? Maravilhoso mesmo. A nossa alma realmente pode estar abatida, porque a gente nunca viveu até então um momento tão crítico, tão difícil, tantas perdas, Tantas pessoas que a gente conhece, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas internadas, e a gente não consegue achar uma resposta, e clamamos, mas a certeza que nós temos é como está escrito no Salmo: nós vamos esperar em Deus, porque nós ainda o louvaremos, nós ainda nos encontraremos na igreja, nós ainda daremos muitas e muitas risadas. Ontem à noite, quando a Tâmara passou aqui, meu Deus, que saudades, Que saudade de estar junto, de conversar. E nós faremos isso em breve, porque Deus quer assim. E nós vamos agora, nessa hora, louvar a Deus com Lucas. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Graças a Deus podemos estar aqui hoje, mais um dia reunidos. E esse é o momento de nós podermos agradecer a Deus através dos louvores, dos cânticos, dos hinos, e que você possa, com alegria no seu coração, poder louvar ao Senhor aí da sua casa. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sempre continuar nos seus caminhos. Amém? Sei que os tempos agora estão cada vez mais difíceis, mas nunca podemos deixar de confiar no nosso Senhor, apesar de qualquer situação. Amém? Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos aí. E vamos louvar a Deus. Amém? Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar.
tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Que possamos sempre, meus irmãos, termos a vida com o propósito de andar em direção aos caminhos de Deus. E que se um dia nós viermos a falhar, e com certeza vamos, que nós possamos pedir a Deus misericórdia de nós. E também nós sabemos que Ele vai nos aceitar de volta sempre que quisermos realmente, do fundo do nosso coração, o perdão e a reconciliação com Ele. Então que você possa adorar agora, que possa ser o nosso prazer desde hoje e sempre fazer isso. Amém? Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar,
buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus, Jesus. Amém. Irmãos, essa música que nós vamos cantar agora é do Leonardo Gonçalves. E antes de começar a música, ele fala uma frase, né? Que ele diz que na alegria parecemos todos iguais, mas é nas aflições que nós nos tornamos iguais. Por mais que nós possamos alguma vez pensar sentir que Deus não está conosco, por mais que possamos passar por situações parecidas com essa, nós sabemos e temos a certeza de que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, que Ele sempre está conosco, Ele sempre está comigo, sempre está com você. Que possamos manter a nossa fé firme nesses tempos difíceis e pedir a misericórdia de Deus para conosco, para com o mundo, né? Pois nós não devemos deixar de orar e de suplicar a Deus pelas coisas que nós achamos que é o certo, né? Possamos orar pelos nossos governantes e possamos também tomar a atitude de agir de forma diferente e ter uma vida que Deus possa se orgulhar dela. Amém? Então, cantemos. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. E ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Oh, sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor, Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu
tu estás comigo, oh, sim, tu estás comigo. Tu és meu pasto, sim, Ele está comigo. Não há o que temer. Amém. Este agora, irmãos, é um momento de oração, onde você pode colocar seu coração diante de Deus, falar para Ele das tuas alegrias, né? Porque nós, apesar de toda a pandemia, nós temos nossos momentos de alegria, nossos momentos de comunhão, nossos momentos em família. Então é hora de você colocar seu coração diante de Deus e agradecê-lo pelo dom da vida, por Ele ter cuidado da gente até aqui, né? E vamos também colocar diante dele as pessoas internadas, toda a equipe de saúde, colocar nossos governantes. Esse é o momento quando a gente para tudo e fala com Deus. Vamos orar nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos suprido de todas as formas, ó Deus, e nós te somos muito agradecidos pelo teu cuidado conosco. Obrigado por nossa família, ó Deus. Obrigado porque nós podemos nos reunir em teu nome. Ó Deus, e agora de uma forma especial nós queremos colocar todos os enfermos nas tuas mãos. Que o teu anjo de cura possa passá-los e visitá-los, ó Deus. Dê-lhes a tua graça, dê-lhes a tua saúde, ó Pai. E de igual forma abençoa os médicos, abençoa toda a equipe médica, ó Pai. Cuida deles, fortaleça, ajuda no diagnóstico, Deus. E, ó Deus, nós queremos ainda suplicar a tuas misericórdias sobre a vida dos nossos governantes. Ó Deus, dê a eles discernimento, dê a eles graça, dê a eles sabedoria, ó Pai, para vencermos juntos esse momento tão complexo. Nós oramos ao Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. E nós te louvamos por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos a um momento importante do nosso culto, que é a meditação na Palavra de Deus, refletir acerca daquilo que, através da revelação, Deus tem falado e deseja falar aos nossos corações. Por isso mesmo, queria convidá-lo a, neste momento, colocar o seu coração, a sua mente, colocar o seu entendimento na direção da escuta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso ser e ela tem a capacidade de transformar a vida, o entendimento, as estruturas do nosso ser, quando nós então estamos abertos à novidade de Deus. Então quero lhe convidar neste momento a ler comigo a Palavra do Senhor. Hoje nós meditaremos na carta de Tiago, capítulo 3, e versículos 13 ao 18. Diz assim a Palavra do Senhor: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações nessa noite. Uma questão que nos dias de hoje a gente por vezes escuta está relacionada a vivermos com sabedoria. E a gente vê cursos, a gente vê palestras, a gente vê por aí, escuta, né? Muitas possibilidades que são ofertadas para que as pessoas possam, de alguma forma, conseguir serem pessoas sábias. Quando a gente passa pelas Escrituras, a gente vai verificando também que a sabedoria, mais do que um tipo de dizer ou mesmo algum tipo de escrito que a gente venha a consultar, ou mais do que palavras que a gente possa professar, a sabedoria é algo que está marcada na vida, na história, nos textos da Escritura, na história dos povos, porque a sabedoria, ela advém do próprio Deus. É pela sabedoria que Deus criou todo o universo. A sabedoria, inclusive, ela é tida no Antigo Testamento como sendo até mesmo uma pessoa, né? Um caráter personalizado. Quando a sabedoria diz lá no Antigo Testamento, a sabedoria clama pelas portas. Ela grita em busca de quem possa escutá-la e ouvi-la. A sabedoria está dispersa na natureza, porque por meio da natureza a gente pode aprender. O salmista, por exemplo, diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ao contemplar a natureza, os seres humanos também têm a possibilidade de adquirir a sabedoria. Não é à toa que um grande pensador cristão, Santo Agostinho, vai ter uma concepção com relação à criação de Deus como sendo uma espécie de uma pedagoga, ou seja, aquela que possa nos instruir e por meio da qual a gente possa ter um tipo de entendimento da grandeza desse Deus que é Criador. A sabedoria está dispersa também no nosso cotidiano, e a gente pode perceber essa sabedoria expressa em versos, expressa em muitas formas de vida. Um aspecto interessante que a gente por vezes deixa passar de largo da nossa compreensão com relação à sabedoria é essa pergunta aqui que é feita por Tiago já de início desse texto. Ele começa perguntando: quem entre vós é sábio e inteligente? A gente vive tempos marcados por uma série de conflitos e uma complexidade muito grande com relação à convivência social e, nesse contexto, a convivência virtual, que é muito mais presente nesse contexto de pandemia. E o que a gente vai percebendo é que surgem cada dia especialistas em todas as áreas. A gente vê especialistas em política, especialistas em economia, e quando eu estou falando aqui especialista, eu estou dizendo de pessoas que podem expressar as suas opiniões, se podem ter legitimamente um ponto de vista com relação a qualquer assunto relacionado na sociedade. Mas eu estou falando aqui de especialista com uma certa ironia, em que muitas pessoas têm se colocado numa posição de sábio, numa posição de inteligente, quando na verdade muito do que se diz e muito do que se professa não apresenta fundamento para a vida. Então essa pergunta é muito pertinente, a pergunta feita aqui por Tiago: quem entre vós é sábio e inteligente? Talvez a gente pudesse perguntar que tipos de atitude possam refletir a sabedoria e a inteligência. Talvez a gente pudesse também refletir quais são os atos e as atitudes que nós tomamos no dia a dia
E se essas atitudes, esses nossos gestos, essas nossas palavras, esses nossos pensamentos, se eles de fato refletem o que vem a ser a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que passa o nosso intelecto, perpassa o nosso intelecto, a nossa inteligência. Essa pergunta, então, ela vai desembocar numa resposta. Que tipo de atitudes da vida, que tipo de situações do cotidiano podem expressar uma verdadeira sabedoria, uma verdadeira forma de vida que venha dar ao homem e à mulher a sinceridade diante da vida, a abraçar a verdade diante da vida, de maneira que viva sem ilusões, mas que viva também consciente do que de fato representa cada passo que vai dando pela existência. Fato é que muitas pessoas vivem como que num piloto automático, ou seja, são, a despeito da existência ser tão dinâmica e de Deus prover para a gente tantas formas de vida, de criatividade, há pessoas que vivem como que se a vida fosse uma fixidez, como que se não houvesse possibilidades amplas de se expressarem e de viverem a verdadeira felicidade que Deus pode oferecer. Tiago faz essa pergunta justamente para levar os seus ouvintes, a sua comunidade, a refletir acerca das suas atitudes diante da vida, das suas atitudes nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos familiares, intrafamiliares, como essas nossas condutas do dia a dia podem refletir algum tipo de sabedoria ou uma loucura, né? Que muitas vezes atitudes refletem muito mais a loucura do que propriamente a sabedoria. A palavra de Deus, ela traz para a gente ensinamentos dos mais profundos. Um grande pensador uruguaio chamado Juan Luis II, um teólogo, um estudioso das Escrituras, da história da igreja, da interpretação da Bíblia, esse Juan Luis II ele fala acerca das Escrituras o seguinte: a revelação ela foi dada aos seres humanos não para que eles viessem a saber simplesmente, mas a revelação foi dada para que os seres humanos sejam. O que ele está querendo dizer com isso? Que muito da compreensão bíblica que nós apreendemos tem feito da nossa conduta meramente pessoas que decorem textos das Escrituras, pessoas que têm um certo conhecimento de histórias das Escrituras, ou mesmo pessoas que conheçam e venham a interpretar as Escrituras com base naquilo que a gente entenda e ache que a Escritura venha a significar para nós. E muitas vezes, aprender a Escritura, entender as histórias da Bíblia, passar adiante as histórias da Bíblia, nem sempre é um marco de que, de fato, aquelas histórias, aquelas verdades, aqueles princípios passaram pelo nosso interior. Então a palavra de Deus, mais do que a gente decorar e mais do que a gente tê-la como algo de referência, é para que a gente seja e seja melhor. O Verbo encarnou, Jesus Cristo encarnou na história dos seres humanos para nos ensinar a de fato viver. A vida que Jesus veio oferecer é uma vida que perdura para sempre, por isso é uma vida eterna, mas ela também tem uma dimensão de qualidade. O Senhor veio nos trazer vida e vida abundante para que a gente possa, experimentando essa vida abundante, sermos cada dia melhores diante da vida, sermos melhores nos nossos relacionamentos e por conta de cada dia ampliarmos essa nossa qualidade existencial, a gente vai melhorando os espaços onde a gente está inserido, seja a comunidade da igreja, seja a comunidade familiar, seja a própria sociedade, os espaços que nós ocupamos, seja na empresa, na política,
na educação, as verdades que Jesus nos oferece, elas são para o melhoramento da nossa existência, da nossa caminhada de vida. Então, o que seria uma pessoa? Como seria? Quais as características seriam de uma pessoa que queira ser ou que se coloque na condição de uma pessoa sábia? Tiago, então, começa dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? A pergunta que ele faz. E ele, então, responde dizendo o seguinte: mostre em mansidão de sabedoria. Uma característica de quem possui a sabedoria é o exercício da mansidão. Não é à toa que Jesus disse aos seus discípulos nos evangelhos que os mansos herdarão a terra. Olha, a sabedoria, ela possui uma característica visível. O exercício da sabedoria se manifesta, sobretudo, através da mansidão. Isso quer dizer, então, que posturas iracundas, posturas raivosas, posturas gritantes, posturas odientas, posturas que estejam ligadas a um certo tipo de revolta, elas não refletem a sabedoria verdadeira que nasce do profundo do nosso ser e que nascem advindas, diretamente de Deus, porque a sabedoria, quando manifesta em nós, ela é algo advinda de Deus. Não, a sabedoria, então, ela é manifesta por meio da mansidão. E aqui leva-nos a pensar como têm sido as atitudes que nós temos diante da vida, no trato da resolução das nossas questões, como têm sido as nossas decisões, como tem sido a nossa postura diante de uma crítica que é feita a nós, diante de uma situação que requer de nós um tipo de posicionamento, e esse posicionamento precisa ser, muitas vezes, de um retorno, de um revisar das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos comportamentos. Olha, quando nós, diante de tudo isso, agimos de maneira iracunda, odienta, nervosa, sem um autocontrole, ficamos nervosos por qualquer fato, por qualquer circunstância, não conseguimos dar conta daquilo que é crítico em nós. Essa não é a verdadeira sabedoria. Isso não manifesta a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria verdadeira, a marca presente nessa sabedoria, é justamente a mansidão. E é isso que Tiago está dizendo. Mostre em mansidão. Se alguém se acha inteligente, se alguém se acha uma pessoa sábia, há de se refletir na vida dessa pessoa a mansidão. E ele continua dizendo, essa mansidão ela vai ser manifesta mediante condigno proceder. Não é uma sabedoria só de palavras, uma sabedoria só de utopias, uma sabedoria que seja somente uma falácia. Não, a sabedoria ela está presente na caminhada que nós fazemos pelo mundo. É na nossa caminhada de vida, como diríamos, o nosso currículo existencial. São as atitudes, são os rastros que nós deixamos pela existência, são as marcas que nós deixamos pela existência, que vão dizer se de fato vivemos uma vida sábia ou uma vida que não merecia ser vivida. Por isso Tiago diz, mostre então mediante condigno proceder. E ele ainda continua dizendo, as suas obras, mostrar que essas obras que eu realizo são marcadas por sabedoria. Então, para que isso seja visível e concreta, essa sabedoria, há que se ter atitudes de nossa parte. Por isso
que a sabedoria, de acordo com o registra Tiago aqui, ela é demonstrada, ela é mostrada a partir e através das nossas obras. O texto ainda continua dizendo: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Inveja amargurada são aqueles traumas que a gente vai carregando dentro da gente e que a gente não quer se livrar deles. Porque no fundo do nosso interior, do nosso coração, a gente tem um senso de vingança. A gente tem e carrega um senso de justiça própria, em que a gente vá carregando e levando adiante aquela nossa angústia, de maneira que aqueles que são alvos da nossa revolta, da nossa angústia, tornam-se objeto do nosso ódio. E aqui o escritor está nos dizendo que se nós tivermos em nosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, o que é uma inveja amargurada e sentimento faccioso? Já falei o que é inveja amargurada. Aquilo que a gente vai carregando e a gente vai cultivando. É como se existisse muitas pessoas assim, com um desejo imenso de fazer com que as suas feridas não se curem. Tem muita gente que não deseja ser curada das suas feridas. E vivem aí pela vida a remontar as suas dores, as suas angústias e disfarçando aquilo que se passa dentro de si com questões, como diríamos, como projeção daquilo que está fora de si. Vivem apontando o dedo, vivem criticando as demais pessoas, vivem julgando as pessoas. Tudo isso reflete inveja amargurada no coração. Sentimento faccioso é sentimento de divisão. São aquelas pessoas que, por onde passam, ao invés delas causarem unidade, elas causam dispersão. São pessoas que, como diria assim, não causam liga, não trazem empatia. O seu espírito parece que é um espírito carregado de angústia, de dor, de amargura. É como se não conectasse com a bondade presente no mundo, a bondade de Deus. Pessoas que têm um sentimento faccioso não têm concórdia no coração. Pessoas que têm um sentimento faccioso não dialogam. Quem vive com o espírito de facção, de divisão dentro do coração, não consegue abrir mão de certas posturas. Não consegue ter o coração flexibilizado diante de uma situação em que a gente para, reflete e diz: eu errei, eu tive dificuldades nesse aspecto e por isso estou reconsiderando. Pessoas que têm um espírito faccioso são pessoas que não dialogam, não têm espaço para ouvir aquele e aquela que pensa diferente de si. Isso não reflete a sabedoria. A sabedoria, ela requer de nós que a gente vá tendo abertura para sermos curados desse espírito faccioso, para sermos curados dessa inveja angustiante. Há pessoas que têm uma certa raiva em ver que outros venham a ter um tipo de um bônus na vida, uma vitória na vida. Não conseguem alegrar com os que se alegram e não conseguem chorar com os que choram. São pessoas que vivem um coração eterna inveja. Não conseguem sorrir quando alguém vai bem. Não conseguem elogiar uma atitude de alguém que foi bem na vida. Isso pode refletir no coração dessas pessoas um certo sentimento de inveja facciosa, inveja amargurada e um certo sentimento faccioso. Tiago continua dizendo aqui: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. É como se ele estivesse dizendo: aceite e reconheça quando essas circunstâncias estiverem ocorrendo na sua vida, na minha vida. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, não há como a gente mentir contra a verdade. A verdade, ela está aí. A verdade é um fato. Negar a verdade é uma atitude de falta de sabedoria. Aliás, em tempos como os que nós vivemos hoje, há muitas pessoas, empresários,
políticos e até líderes religiosos que têm dificuldade de negar as verdades que são postas diante de si. A sabedoria que vem do céu e a sabedoria que vem de Deus, ela nos conclama a abrirmos mão da mentira da sociedade, da mentira de nós mesmos. Não podemos viver como seres fantásticos, ou seja, uma fantasia de quem nós somos. Nós somos aquilo que somos, e quando precisamos mudar, temos que ter a maturidade de mudar e sermos pessoas melhores, porque é assim que a vontade de Deus é, e é para isso que o Senhor tem nos chamado. O texto continua dizendo, o Tiago fazendo uma crítica com relação à inveja amargurada e o sentimento faccioso. Tiago fala, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha, uma coisa muito forte que Tiago diz aqui. A inveja amargurada e o sentimento faccioso, Tiago vai dizer que são um tipo de sabedoria terrena, ou seja, não é do alto, não é do céu. Ela é uma sabedoria animal, ou seja, está muito ligada aos instintos e não à razão. E ela é demoníaca, ou seja, ela não junta, ela não causa comunhão, ela é procedente do mal, ela é demoníaca. Para nós pensarmos sobre o que nós consumimos no nosso coração, relacionado a uma raiva, a um ódio, a uma angústia, a um tipo de situação que nos aprisiona e que nós não abrimos mão, às vezes até o perdão. Muita gente vive a vida inteira com uma angústia no coração porque dizem para si mesmas, eu não perdoo. Quando na verdade, quando não perdoa a alguém, o que está acontecendo é o adoecimento do seu ego, do seu interior, o adoecimento da sua vida. Perdão existe para ser dado. E aqueles que estão em Cristo, eles são chamados a serem como Cristo, perdoadores. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vô-la dá. Jesus está dizendo que a forma que ele age diante do mundo, que ele agiu diante do mundo, é um convite para que quem anda com ele também haja dessa mesma maneira. Por isso o perdão é fruto daqueles que estão em conexão com Jesus, com a sua palavra e com o seu Espírito. Continua dizendo aqui, numa afirmação agora. Tiago diz, a sabedoria do alto, versículo 17, é primeiramente pura. Aqui temos uma coisa muito bonita, muito interessante. Sabedoria é a marca da pureza. Tudo aquilo que está relacionado à pureza de alma, à singeleza de alma, à simplicidade, está ligada à sabedoria. É por isso que a sabedoria você pode encontrar numa pessoa que nunca teve um tipo de curso ou formação acadêmica, como você também pode encontrar numa criança, como você também pode encontrar no idoso, no jovem. A sabedoria não tem idade. A sabedoria tem características e atitudes de quem a busca. Muitos buscam a sabedoria, muitos querem viver a sabedoria. Outros mais, talvez não estejam tão interessados. Mas aqui, Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Viver a pureza de alma é viver um tipo de atitude diante da vida em que a gente viva para o outro, para servir o outro, para ajudar o outro, para fazer com que o outro cresça, como João disse, que ele cresça e que eu diminua. Viver pela vida com pureza de alma é querer todos os dias ser imitadores de Cristo. Isso é pureza de alma. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pura. A primeira marca dela, versículo 17, depois ela é pacífica. Se alguém se diz sábio, mas quer exercer essa sabedoria de maneira iracunda, como nós dissemos aqui, raivosa, gritante, odienta,
essa não é sabedoria. Isso não é a marca da sabedoria que vem de Deus. Essa é uma sabedoria demoníaca. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria pacífica. Ela produz a paz. Ela causa a conciliação. Ela gera nas pessoas a oportunidade de viverem uma vida melhor. Essa é a sabedoria que vem do alto. Continua dizendo aqui, se ela é pura, pacífica, é uma sabedoria tratável. Repare como as pessoas tratam as outras e você vai verificar se ela é uma pessoa sábia ou não. A maneira como trata os pais, a maneira como trata o seu cônjuge, a maneira como trata o seu empregado, funcionário da empresa, a maneira como trata o seu patrão, a maneira como trata aqueles que estão no seu círculo. Isso vai dizer muito se é uma pessoa sábia ou não. Por exemplo, há muita gente que é intolerante. Muitas pessoas que não têm paciência para ouvir, para escutar um idoso, para escutar uma criança. Muita gente que não tem paciência nem para escutar a Deus e a sua palavra. Se distrai muito facilmente. Aqui está dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela faz e nos torna pessoas tratáveis. Pessoas que pensam várias vezes e muitas vezes antes de dizer uma palavra que vai causar e machucar o coração de alguém. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Ela é tratável. Continua dizendo que ela é plena de misericórdia. Talvez você já ouvisse alguém dizer, como eu já ouvi, pessoas dizendo assim: eu sou uma pessoa muito positiva na minha fala. Eu sou muito verdadeira na minha fala. E quem quiser que ouça o que eu estou dizendo. A palavra nos ensina que a gente pode falar a verdade. Mas a verdade que nós falarmos, ela tem que ser dita em amor. Por isso é falai a verdade em amor. E aqui está dizendo que aqueles que são aqueles que são sábios, são pessoas que têm a marca de uma plena misericórdia. Até no momento em que a gente vai corrigir ou ajudar alguém a sair de uma situação em que a pessoa está em dificuldades, afundando por seus erros, até neste momento, a nossa atitude precisa ser uma atitude plena de misericórdia, nunca de julgamento. Atitudes plenas de misericórdia são atitudes marcadas pela sabedoria. Continua ainda o versículo 17. De bons frutos. Ah, sim, a sabedoria gera fruto. Se você quer ver alguém que foi sábio na sua jornada de vida, é como as pessoas reportam ao nome e à história dessa pessoa. Eu gosto muito de mencionar por onde eu passo a sabedoria do meu pai, senhor Juvecino, a sabedoria da minha mãe, e louvo a Deus pela vida deles e de tantas outras pessoas que influenciaram a minha vida, em quem e nas quais eu posso dizer obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas, porque são pessoas sábias, marcaram a minha existência e me ensinaram o caminho da verdade, o caminho da vida. É assim, a sabedoria ela vai deixando marcas, por isso que ela gera bons frutos. Se os frutos dos quais as pessoas reportam em nossa direção são frutos em que elas terão muito mais a negar aquilo que nós fizemos como um bem, nós precisamos refletir sobre essas nossas atitudes. A sabedoria verdadeira, ela produz bons frutos. Bons frutos na vida daqueles que se relacionam conosco. Também ela é imparcial. A gente vive contextos de polaridades, de disputas, de brigas e de muitas situações em que as pessoas se colocam opostamente às outras, não no campo das ideias, porque nós podemos nos opor em termos de ideias, porque temos ideias diferentes, distintas, somos seres humanos e temos a nossa marca e a nossa interpretação acerca da vida. Termos ideias diferentes nunca foi um problema, não deveria ser um problema. Mas quando nós, por causa das nossas ideias, nós eliminamos as pessoas,
por causa das nossas ideias, nós jogamos a vida e às vezes até uma história de uma pessoa fora, no lixo. Isso não reflete uma atitude de sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela é imparcial. Isso significa que a gente, quando o que é justo, a gente diz é justo. O que é injusto, a gente diz é injusto. O que é próprio, a gente diz isto é próprio. O que é inapropriado, a gente diz é inapropriado. A gente não faz dois pesos e duas medidas. Infelizmente, a balança, em muitos casos, tem sido colocada de maneira parcial quando nós fazemos os juízos da realidade. A sabedoria verdadeira, ela é imparcial. E ela é sem fingimento. Ela é real. Ela não é algo que eu vá fazer para enganar alguém. Não é um tipo de sabedoria que eu vá... eu sou sábio no mundo dos negócios, mas os negócios que eu faço são armadilhas para fazer com que outros comprem, às vezes, até sem saber que está comprando. Isso é fingimento. Isso é abominável. Eu posso ter os meus negócios e fazer isso de forma honesta diante da vida, ensinando as pessoas, apresentando aquilo que eu tenho, dizendo isso aqui faz sentido para você comprar. Sem fingimento também é quando estamos relacionando uns com os outros no nosso lar, na nossa casa. É não dizer que está feliz quando está triste e que está triste quando está feliz. É ser o que a gente é. O texto continua dizendo e finaliza dizendo assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quer ser uma pessoa justa? Quer ser uma pessoa que defenda a justiça? Quer ser uma pessoa que transforme o mundo à sua volta? Quer ser uma pessoa sábia? Não se faz isso com ódio. É em paz que se semeia o fruto da justiça. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Que Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensine a sermos pessoas sábias diante da vida e que Ele nos cure e nos coloque de pé para sermos cada dia parecidos com Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor e essa palavra nos mostrou nessa noite que nós podemos andar pela vida como pessoas sábias. O mundo precisa de pessoas sábias. As cidades, os estados,
as organizações precisam de pessoas sábias. A verdadeira sabedoria, aquela que desce do alto, ela é a sabedoria pura, a sabedoria verdadeira. Por isso mesmo, eu queria pedir ao Senhor então, que nos faça nessa semana e nesses dias, pessoas que tenham a sabedoria dele em nossas vidas. E nós estamos chegando ao final deste nosso encontro e eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até este momento, agradecer pela sua companhia e, como sempre fazemos aqui, pedir que você que foi abençoado, que se sentiu abençoado pela programação de hoje, pelo nosso culto, pelas músicas e pelo encontro da palavra, que você então possa passar adiante esse link, esse nosso link do YouTube aí, né? Do nosso canal, para aquelas pessoas que você julgar interessante que elas venham a ouvir. Você possa abençoá-las com essa palavra. E agora eu queria orar com você, pedir que você então feche os seus olhos e nós vamos juntos orar nesse momento final. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este encontro, por este culto, agradecemos pelo que o Senhor tem feito nos nossos corações e pelo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Pedimos que essa tua palavra que aqui foi ministrada, que ela venha de encontro a cada um dos corações e que possa causar transformação verdadeira em cada um dos nossos queridos irmãos, ouvintes que estão na escuta dessa palavra. Nós agradecemos ao Senhor por este encontro, por esse dia, por essa noite, por essa nova semana que o Senhor está nos dando. Agradecemos e pedimos que em nome de Jesus o Senhor esteja com a tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, todo o povo de Deus que agora nos assiste. Amém, amém e amém. Leve a esperança leve.